Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos, podermos aprender de Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito a cada um nessa manhã, para que possam compreender e, além de compreender, ó Pai, todos possam colocar em prática, para a glória do Teu santo nome. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos hoje dar início a um tema que fala sobre ânimo, exortação. Temos que aprender a nos animar uns aos outros, ou seja, exortar uns aos outros. Nós vamos dar continuidade no estudo que estávamos fazendo nesse livro, da reciprocidade, da mutualidade uns aos outros. Estamos na lição de número 11, que fala sobre a animação, no sentido de nós nos animarmos, nós nos exortarmos. E esse é um assunto bastante interessante, porque vem trazer essa ideia, que nós somos um corpo e que nós não podemos esquecer nenhum dos membros, no sentido de deixar os membros sozinhos. E temos que estar sempre animando uns aos outros e exortando. A palavra exortar, ela não traz o sentido negativo, como às vezes nós pensamos assim: se eu exortar alguém, é porque eu vou estar brigando com essa pessoa, reclamando com ela. Não necessariamente, certo? Na verdade, não deve ser isso, Ela não traz esse significado. A exortação vai trazer um significado assim, como se fosse de animar os irmãos, de incentivar os irmãos, encorajar, confortar. Então, é quando se exorta um irmão, é para trazer mais ânimo a ele na obra de Deus, para que ele possa se aproximar mais do Senhor e assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E vamos ler Hebreus capítulo 3, que é o nosso texto base para esse tema. Hebreus 3, a partir do versículo 12 até o verso 19. Hebreus 3, e 12 até o 19. Diz assim a palavra de Deus: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Esse versículo 13 é o versículo-chave desse tema, de animar uns aos outros, porque ele traz aqui a exortação. Então, nós não devemos esmorecer na fé, deixar que aconteça em nós um perverso coração de incredulidade para nos afastar do Deus vivo. O versículo 12 vem falando sobre isso, É um alerta. Tende cuidado, irmãos, tende cuidado. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Aí é uma incredulidade que vem alimentando, a nossa vida para nos afastar de Deus. É um coração perverso. E não devemos deixar essa incredulidade tomar conta da nossa vida, no sentido de ir nos afastando e desacreditando de Deus e duvidando da sua palavra, não dando mais credibilidade à oração, nem à leitura, nem à congregação. Então temos que ter muito cuidado com esse coração perverso. E aí ele diz, pelo contrário, nós temos que nos exortar mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, a cada dia devemos estar atentos a viver nessa exortação mútua, cuidando uns dos outros, sempre confortando, encorajando uns aos outros a permanecer firmes nos caminhos do Senhor. E para que serve essa exortação mútua, Por que o Senhor deixou registrado em sua palavra esse alerta que devemos mutuamente, cada dia. Então, diariamente, nós precisamos estar atentos à vida dos irmãos no sentido espiritual. Não é olhando o que os irmãos têm e cobiçando as coisas alheias, não. É no sentido espiritual, como um corpo cuidando uns dos outros. Qual o propósito disso,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então temos que estar atentos, né, para que não deixemos o pecado adentrar, né, na vida da igreja e assim nos afastemos dos caminhos do Senhor. Então esse é o propósito que o Senhor nos alerta a estarmos atentos, exortar uns aos outros, animar uns aos outros, para que a gente não seja endurecido pelo engano do pecado. Na vida cristã, irmãos, se nós não tivermos cuidado, vai passando o tempo, nós às vezes vamos nos confiando, que dizemos assim, eu já tenho 10 anos de crente, 15 anos, 20 anos, nunca caí até hoje, né, num pecado escandalizador, porque cair no pecado nós caímos diariamente, né, pecado do pensamento, ações ou omissões, mas aquele pecado escandalizador que vai trazer um escândalo para a vida da igreja. Às vezes dizemos, não, estou com 20 anos na igreja, nunca cometi, então agora eu posso relaxar que vai dar tudo certo, né? Muito cuidado, né? Porque a Bíblia diz que o inimigo de nossas almas, ele ruge como leão ao nosso derredor, né? Pronto para devorar. Então, o nosso inimigo, ele ainda está vivo, ele ainda é esse leão que está pronto para nos devorar. Então, não podemos baixar a guarda espiritual nunca. É como se estivéssemos numa luta constante, numa batalha constante. E nunca devemos nos confiar que essa vitória já está ganha, né? Essa batalha já está ganha, já temos a vitória. Temos a vitória da salvação das nossas almas, porque o Senhor nos salva e Ele garante a salvação e Ele nos mantém salvos. Mas os nossos galardões, a nossa vida, a de santidade, o testemunho, isso nós estamos em luta constante até o dia do nosso encontro com o Senhor. Então não podemos baixar a guarda jamais com relação a isso. Temos que cuidar da nossa vida de santidade, da nossa vida de dedicação a Deus e estarmos sempre alertas, né? Sempre atentos. Tende cuidado, irmãos. Lembre do versículo 12. Tende cuidado. Cuidado. Então é um alerta para os nossos dias também. Senão, nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado. E aí começamos a achar que algumas coisas são normais, né, que alguns pecados já não são assim tão terríveis, e a gente acaba se acostumando com o pecado, e acaba provando do pecado, e gostando do pecado, e se afastando de Deus. Muito cuidado com isso, certo? Não podemos vacilar, senão o inimigo vai nos derrubar. Versículo 14 diz, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Então nós temos nos tornado participantes de Cristo, nós não podemos dar brecha para o inimigo. Temos que estar sempre atentos, sempre em luta constante contra o inimigo de nossas almas, e essa luta quem vai nos dar a vitória é Deus. Temos que colocar diante dele as nossas lutas. Se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então nós temos nos tornado participantes se realmente nós temos essa confiança, que desde o princípio nós tivemos, se nós estamos realmente nessa fé. Se não, cremos em vão, né? Cremos entre aspas. Porque se você realmente creu em Cristo para a salvação de sua alma, você não vai cair no sentido de incredulidade, no sentido de perder a sua salvação, né? Porque o Senhor te dá a salvação e Ele é quem pode te manter salvo. Nós não podemos nos manter salvos, porque nós somos pecadores, o pecado não entra no céu e nós nunca conseguiríamos ser salvos e muito menos nos manter salvos por nós mesmos, pela nossa capacidade humana. Mas Ele é quem tem nos tornado, não é? Participantes dessa graça em Cristo. E aí precisamos estar sempre firmes nele. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram da terra, ou melhor, do Egito, por intermédio de Moisés? Então, se a gente ouve a voz do Senhor, não podemos endurecer o nosso coração. Se algum de nós aqui está sendo tentado, pelo que foi falado aqui do versículo 12, 13, né? Nós temos que amolecer o nosso coração. Não podemos endurecer e dizer, não, isso é besteira. Eu posso ficar acariciando o pecado, normal, isso não tem problema não.
Aí é porque está exagerado demais, né, o que o pastor está falando hoje. Cuidado, entende? Cuidado. Porque a Bíblia diz, olha, não endureça o coração. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus hoje dizendo para você ter cuidado na sua vida espiritual. Não dá brecha para o pecado, para você não agir como um incrédulo, se afastando de Deus. Então, tenha cuidado. Se você está tendo algum problema na sua vida espiritual, nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, nem julgar ninguém. Nós estamos para animar uns aos outros, que é o tema da mensagem, né? Animem uns aos outros, exortem uns aos outros, com amor. Então nós precisamos, com amor, irmão, lhe dizer que você tenha cuidado. Se o inimigo está ali tentando a você enfraquecer na sua fé, a você parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de congregar, tenha cuidado. Tenha cuidado. Se volte para o Senhor, para você não ser endurecido pelo engano do pecado e achar que está tudo bem na sua vida espiritual, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não congrega, se você não se envolve nas coisas de Deus, se você não se envolve na obra do Senhor, se você está frio, apático à obra de Deus, tenha cuidado. É isso que Deus quer nos alertar. E quando é que Deus diz que nós temos que alertar uns aos outros com relação a isso? Versículo 13. Hoje, né? Cada dia. Então, todos os dias, irmãos. Não nos cansemos de ouvir as exortações de Deus. Não nos cansemos. Porque Ele diz que nós temos que nos exortar cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Então, todos os dias nós precisamos ouvir isso. Como se fosse um alerta, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Para que a gente não vacile. Então fique muito atento. O inimigo está aí, está solto, doido para devorar um crente. Doido, doido. Então muito cuidado. Então quem foi que se rebelou? Não foram os que saíram lá do Egito por intermédio de Moisés? Sim, foram eles. E contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem foi que o Senhor se indignou? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Então o Senhor, pela sua misericórdia, tirou o povo do Egito por intermédio de Moisés, mas o povo pecou contra Deus. Então o Senhor se indignou contra quem? Contra os que pecaram. Por isso que nós temos que estar vigilantes na nossa vida espiritual, porque se nós pecarmos, Deus vai se indignar contra nós. Se é um pecado da mente, então a indignação do Senhor vai vir na nossa vida de alguma forma que nós não sabemos, né? Se é um pecado público, escandalizador, Deus vai se indignar também contra nós, mas de que forma? Também não sabemos, né? Ele é quem sabe tratar os pecados, Ele é quem sabe punir os pecados. Nós precisamos ficar atentos, porque Ele vai se indignar contra os que pecaram. Versículo 18, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Então, quem não entraria no descanso de Deus? Aqueles que fossem desobedientes, ou os que foram, né? Os que não entraram foram os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foi a maldade de Deus, como alguns pensam às vezes, mas como é que pode? Deus tira o povo do Egito para matar no deserto, né? Só que as pessoas não entendem que Deus fez algo bom. Eles estavam lá sendo escravizados há centenas de anos, né? 400 anos sendo escravizados lá no Egito, e Deus simplesmente, agora eu vou tirar, com mão poderosa, tira todo o povo. Só que o povo não entendeu a graça de Deus. O povo merecia sair da escravidão? Não. Deus, pela graça, tira o povo da escravidão, mas o povo não entende a graça. E aí age como um incrédulo, né? Com incredulidade. E aí Deus vai punir a incredulidade, certo? Deus vai punir. Ele agiu com graça e o povo não aceitou a graça. Agiu como um incrédulo. Então Deus foi e puniu. Assim é a salvação. Deus agiu com graça com a humanidade, enviou o seu único filho ao mundo para morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, e muitos não creram.
agiram e ainda alguns agem hoje com incredulidade. Deus vai punir a incredulidade. É da mesma forma, né? Aquilo que aconteceu naquele tempo era uma figura, né, do que haveria de acontecer no futuro com a vinda de Cristo. Deus faz o sacrifício, o povo não entende, o povo não aceita, né? Alguns até entendem porque saíram da terra lá do Egito, eles entendem que foram retirados de lá, da escravidão, mas não aceitam essa graça, agem como incrédulos. Como vocês lembram muito bem, né, do episódio lá, quando Moisés vai falar com o Senhor, eles fazem aquele bezerro de ouro para adorar. Incredulidade. Podiam ter crido no Deus que tirou ele da terra do Egito por intermédio de Moisés. Não, Deus usou esse homem, Moisés, para nos tirar do Egito, então vamos esperar ele voltar. Nem que dure um ano. Eles passaram 400 na escravidão. Podia esperar um ano. Então, 40 dias lá, eles se corromperam, se perverteram na incredulidade. E é assim que nós temos que ter cuidado, trazer como exemplo para nossas vidas, no sentido de não fazermos da mesma forma que os incrédulos fizeram. Deus agiu com graça, temos que crer nessa graça, aceitar essa graça em nossas vidas, para desfrutarmos da salvação de Deus. E essa exortação, irmãos, tem que ser diariamente. É por isso que, às vezes, nos cultos, né, vocês escutam uma repetição desses conselhos, né? Irmãos, vamos viver uma vida de santidade. Irmãos, vamos fugir do pecado. Irmãos, vamos nos dedicar mais ao Senhor. Irmãos, vamos congregar mais. Irmãos, vamos mais à igreja. Vamos valorizar mais o tempo com os irmãos, a comunhão. E a gente fica constantemente nessa exortação. Não é brigando com os irmãos, não é julgando nenhum dos irmãos, porque eu não sei a realidade de cada um, eu não sei os motivos pelos quais os irmãos faltam, né? Aqueles que faltam, não sei. Então eu não posso julgar ninguém, certo? O que nós podemos fazer é o que? É exortar, é animar os irmãos, é tentar fortalecer os irmãos, encorajar a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Esse é o nosso trabalho. E isso é diariamente, né? Ou seja, pelo menos nos cultos, nós temos que fazer isso, né? Tentar encorajar os irmãos a permanecer fiéis ao Senhor, para não ser arrastado pelo inimigo. E não se preocupem que o inimigo não vai vir como nos desenhos animados, né? Aquele bicho vermelho, feio, com um rabo, com um chifre, né? Um tridente na mão, ele não vai aparecer daquela forma. Porque se ele aparecer assim, a grande maioria não vai aceitar ele. Então ele vai vir de uma maneira sutil, certo? Bem ardilosa. Aí você vai achar que às vezes é até algo bom, né? Eu vou tentar dar alguns exemplos, né? Rapaz, domingo de manhã, né? Escola dominical, 9 horas. Eu joguei Free Fire no sábado até tarde da noite, né? Não vou, não. Por que vocês olham para as pessoas aí? Estou dizendo que ninguém joga Free Fire, né? Estou dizendo que alguns jovens às vezes fazem isso, né? Vai lá, joga até tarde da noite no sábado, sabe que no domingo tem culto de manhã. Mas aí vai dormir tarde no sábado, aí quando é no domingo, preguiça, acho que eu não vou não, né? Isso eu estou dando um exemplo, mas tem vários e vários outros, né? Às vezes até uma visita familiar na nossa casa, no sábado à noite, aí a gente fica até tarde, aí no domingo de manhã perde o culto, porque dormiu tarde, dando atenção aos familiares, e aí no outro dia não teve coragem de se levantar cedo para poder se ajeitar e ir para o culto. E a gente às vezes fica exortando os irmãos, irmãos, não façam isso. E entenda, irmãos, que a gente não faz isso, não é julgando, é alertando os irmãos. Porque você perde um culto, você perde, às vezes, uma instrução que pode transformar a sua vida. Porque não é a minha palavra que está sendo dita aqui, é a palavra de Deus. Então você pode ouvir um versículo num culto que pode transformar a sua vida, mudar a sua vida para sempre. Ou não? Pode, porque é a palavra de Deus, é a palavra de um Deus vivo. Ele sabe de todas as nossas necessidades, antes que nós peçamos a Ele, é ou não é? Ele sabe de tudo que nós estamos precisando. Então Ele pode usar uma programação da igreja para te dar aquela mensagem que você está precisando ouvir, para transformar a sua vida para melhor, né? Mas aí a gente às vezes, não, hoje eu estou cansado, não, hoje eu estou isso, estou aquilo, trabalhei demais na semana. Não vou não, Deus me entende, né? Deus vai me perdoar,
Tudo bem, Deus perdoa, Ele é misericordioso e amoroso, né? Mas quem é que sai prejudicado na história? É só quem não veio, né? Quem perdeu a programação é quem perde, certo? Quem vem, mesmo aos trancos e barrancos, com toda a dificuldade, é quem ganha, porque está aprendendo. Está aprendendo. E a Bíblia mesmo diz, né? Meu povo perece por quê? Por falta de saber, por falta de conhecimento. Então, quanto menos eu sei da Bíblia, mais dificuldades eu vou ter para vencer as barreiras da vida, vencer as dificuldades da vida, vencer as tentações da vida. Quanto menos eu souber, mais dificuldade eu vou ter. É igual uma conta de matemática, muito simples. Você vai fazer uma conta de matemática lá, vai fazer uma prova de um concurso público, aí tem lá, matemática. Mas se você não estuda matemática, você vai se dar mal. Quanto menos conhecimento você tem na matemática, mais dificuldade você vai ter de resolver os problemas de matemática. Então, quanto menos eu sei da Bíblia, mais dificuldade eu vou ter de resolver os problemas da vida, meus problemas espirituais, as tentações, mais dificuldade eu vou ter, porque eu tenho um pouco conhecimento de Deus, daquela instrução que Ele quer me passar para me ajudar a vencer as barreiras dessa vida. Então, nós, quando falamos isso, não é para envergonhar ninguém, não é para colocar o dedo na cara de ninguém. É para exortar, para animar, para tentar lhe dar um choque assim no sentido de, rapaz, sabe que eu não tinha pensado nisso. O quanto que eu estou perdendo em perder as programações da igreja. O quanto que eu estou perdendo em deixar de ouvir a palavra de Deus. Ou será que nós não cremos na Bíblia? Ou a gente acha que a Bíblia é um livro qualquer que tanto faz eu ouvir como não vai fazer diferença na minha vida. A não ser que a gente pense dessa forma, né? Aí se nós pensarmos assim, nós vamos estar agindo com o espírito de incredulidade. Porque eu não estou crendo na palavra de Deus. E eu posso ser punido por isso. Certo? Então nós precisamos valorizar as Escrituras porque a Bíblia ela é poderosa. Tem pessoas, irmãos, que infelizmente é uma outra forma de exortar, certo? De animar os irmãos. Tem pessoas que querem saber quem é o pregador da noite para saber se vem ou não para a igreja. Eu peço muita paciência a Deus quando me mandam mensagem. Ei, irmão, quem é que vai pregar hoje? Dá vontade de dizer, para que você quer saber, né? Por que você não vai para o culto para poder saber quem é que vai pregar lá? Né? Ou seja, é o Espírito Santo que vai falar aos nossos corações. Independente de quem é a pessoa que está aqui na frente, irmão. Quem está aqui não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus, de usar o que está aqui para comunicar à igreja o que Ele quer que a igreja escute. E aí tem pessoas que... Lá em Pedra Branca uma vez aconteceu isso, né? A mulher, não, ainda bem que não era membro da igreja, né? Era visitante. Aí um dia falou comigo, ei, quando você for pregar, me avise, mande mensagem. Eu digo, tá certo. Nunca eu mandei. Sai fora, mano. Eu quero lá crente em mim, né? Eu quero crentes em Deus. É que a pessoa só vem para o culto quando eu venho pregar? Que arrumação é essa, né? Então não existe isso. Eu não sou o melhor dos pregadores, nem sei pregar, estou aprendendo todos os dias. E tem pessoas que sabem muito mais do que eu da Bíblia. Então, por que essa predileção? Por que quer saber quem é que vai pregar? Venha para a igreja e escute, certo? Eu enfrentei isso na época, por isso que hoje eu tenho essa visão também, né? Porque eu vi na Bíblia que isso não é correto. Na época eu congreguei numa igreja que eu tinha dificuldade de ouvir a mensagem do pastor. Primeiro eu não entendia quase nada, né? Acho que não sei se é porque ele arrodeava muito e tal. Eu não sei, eu só sei que eu ia para o culto e não entendia quase nada. E aí eu comecei a ter aquele bloqueio, né? E não querer ir para a igreja porque era aquele pregador que estava lá. E depois eu não lembro o que foi que Deus usou para me dar um alerta e eu não fazer mais isso. Aí eu comecei a orar a Deus antes de ir para o culto, para que Deus usasse o seu servo para falar a minha vida. Aí tudo mudou, irmãos. Eu comecei a entender as mensagens e as mensagens começaram a falar profundamente comigo. Então, às vezes, o problema não está no pregador. Às vezes, não está nele. Está em nós. Porque nós queremos ver a obra de Deus com olhos humanos. E não é assim que funciona. A igreja é uma esfera espiritual, é um corpo espiritual. E nós precisamos olhar com olhar espiritual. Então, se eu não estou entendendo a mensagem, se eu não vou muito com a cara daquele pregador, ore.
ore a Deus, para Deus lhe dar um entendimento e lhe dar a humildade de receber a instrução daquela pessoa que está aqui. Porque quem vem para cá, irmão, não vem à toa, não. É porque Deus chamou para esse ministério. Então não é porque nós somos melhores do que os irmãos e nem sabemos mais que os irmãos também não. Sabiam disso? Às vezes as pessoas pensam assim, quem está lá na frente é porque sabe mais do que todo mundo. Negativo. Às vezes vocês podem saber muito mais que eu. Mas Deus me chamou para o ministério aqui. E eu vou fazer o quê? Não, Senhor, não vou não, né? Manda outro, que eu sou pesado de língua. Né? Moisés disse isso. E vai, eu vou colocar a palavra na tua boca. Acabou. Tinha outros melhores do que Moisés para fazer aquela obra? Para comunicar a Faraó? Tinha o próprio Arão, né? Mas o Senhor disse, não, eu quero é tu, vai lá. É igual o povo de Israel. O povo de Israel é o povo que menos peca no mundo? A segunda maior parada gay do mundo é Israel, só para você ter ideia. Será que é o povo que menos peca? Mas e por que é o povo de Deus? Porque Deus escolheu, irmãos. É para mostrar que a capacidade não está no povo, não está nas pessoas, a capacidade é dele, ele é quem capacita o seu povo. Não estou dizendo que todos os judeus são salvos, certo? Estão em processo, né? De salvação, muitos já aceitaram a Cristo, muitos não, e é um processo. Mas Deus escolheu aquele povo para ser intitulado povo, esse é o meu povo, eu vou abençoar esse povo para que as nações sejam abençoadas por meio deste povo. Aí nós recebemos a Bíblia por meio daquele povo e o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí, estava no povo a capacidade? Não, foi Deus quem escolheu e fez. E é por isso que eu digo, quem está aqui na frente não quer dizer que é o melhor de todos e o mais sabido de todos e que sabe mais do que todo mundo, não. Foi porque Deus chamou, escolheu e eu vou te usar. E Ele só quer que a gente faça como Maria, né? Eis aqui a serva do Senhor, né? Maria disse isso? Então Ele só quer que a gente faça isso. Eis aqui o teu servo. Faça de mim o que quiser. E Ele é quem vai colocar a palavra na nossa boca. Ele vai dizer à igreja o que Ele quer dizer por meio dos servos que Ele escolheu. Acabou. Então, quando nós somos chamados para algum ministério, nós temos que entender isso, né? Não vou não, porque eu não sei fazer isso, né? Eu não tenho capacidade. Nenhum de nós temos. Nenhum de nós. Quem é que tem capacidade de servir ao Rei dos Reis? Será que a gente teria capacidade de servir à rainha da Inglaterra, né? Já seria um pouco difícil, né? Já seria um pouco até difícil. Nós poderíamos até ter capacidade de servir a rainha da Inglaterra, mas seria até difícil. Já tem a barreira da língua, né? Do idioma. E aí tantos outros critérios e exigências que eles têm para que a pessoa sirva a rainha. Então já seria um tanto difícil. E servir ao Rei dos Reis, o Criador do Universo. Aí nós não temos capacidade de jeito nenhum. Para começar, quem é que fala hebraico aqui? Ninguém, né? Então a gente já teria essa barreira, né? Apesar que Deus não é limitado, não fala só o hebraico, né? Mas tudo indica que é a língua que nós vamos falar lá no céu, né? Tudo indica que é o hebraico. Nenhum de nós sabemos. Então a gente não ia conseguir nem se comunicar com Deus, né? Mas aí Deus trouxe um tradutor, né? Que é o Senhor Jesus, que é o nosso mediador. Nós falamos com Ele e Ele fala com Deus por nós. Então, irmãos, nós não temos capacidade alguma. Deus é quem nos capacita. E aí nós precisamos viver nessa consciência de quem realmente nós somos diante de Deus, nada, né? Porque Isaías 40 fala muito bem isso. Todas as nações são como um pingo que cai de um balde, são como coisa que não é nada, é como um vácuo. Então, perante Deus, nós não somos nada. Ele é tudo em nossas vidas, nós é quem precisamos dele, então nós que temos que buscar. E aí, por isso, a importância da exortação. A gente se animar, encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, orar uns pelos outros, para que nós possamos estar nesse constante crescimento espiritual, buscando ao Senhor diariamente, sempre reconhecendo que nós não sabemos de tudo e precisamos sempre aprender mais alguma coisa. Então nós precisamos inculcar nas nossas mentes essa necessidade, né, da exortação mútua nas nossas vidas, né, em nossas vidas. Isso tem que estar inculcado na nossa mente. Ou seja, nós precisamos sempre aprender a cada dia. Sempre aprender. Se nós temos a necessidade de nos exortar mutuamente,
Isso quer dizer que nós precisamos aprender a cada dia da palavra de Deus e sempre crescer, né? Precisamos também entender que exortar não é brigar, não é estar brigando com os irmãos. Nós não podemos jamais chamar a atenção de um irmão no sentido de encorajá-lo ou dar um conselho por algum erro que ele está cometendo, chegar como se nós fôssemos donos daquele irmão, né? Brigando com ele, como um pai briga com um filho, né? Às vezes até disciplina um filho, e às vezes até com ira, porque não tem um controle de aplicar a disciplina no filho, aí aplica com ira, certo? Nós não podemos fazer isso com os irmãos, porque nós somos membros do mesmo corpo. Não existe hierarquia entre nós, não tem nenhum maior do que o outro, nenhum melhor do que o outro. Todos somos iguais perante Deus, fomos comprados pelo mesmo preço, então nós precisamos aconselhar os irmãos, exortar os irmãos com amor, buscando o crescimento espiritual da igreja, buscando a cura da ferida do corpo, de alguma doença que aquele corpo está tendo, que o corpo está passando, sempre buscando a união do corpo e nunca jamais buscar a divisão. Temos que buscar sempre a união do corpo. Também precisamos pedir a Deus discernimento para exortar algum irmão, né? Discernimento, sabedoria, entendimento, você entender qual a maneira certa de fazer isso. Não é como eu acho, como eu penso, não são com as minhas palavras, mas da forma que Deus quer fazer, usando as palavras de Deus. Então, esse discernimento precisa vir dele, não é de nós. Quando alguém está precisando de algum conselho, irmãos, lembre sempre disso. Eu tenho que buscar na Bíblia versículos que eu possa aplicar para ensinar o irmão a maneira certa de fazer isso, ou para corrigir algum erro que ele esteja cometendo. E muito cuidado para não fugir assim do contexto, né? Pegar um texto que não tem nada a ver com a história também, com aquele caso, e tentar estar forçando a Bíblia a dizer algo que ela não quer dizer. Muito cuidado com isso também. Peça discernimento a Deus, sabedoria para fazer isso. E temos que tomar os passos adequados para a exortação também, né? Fazer tudo da maneira que Deus quer. O termo exortação vem do grego, né? Paracaléu, dá a ideia de chamar, né? Invocar, suplicar. Até você suplicar um irmão para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, né? Essa palavra pode também ser traduzida como admoestar, confortar e exortar. Seu uso está ligado à motivação para agir, né? Então, Paulo também ele faz isso, ele exorta Timóteo a fazer o trabalho de evangelista. Então, é uma exortação que ele está fazendo, para ele fazer um trabalho de evangelista. Ou seja, é um conselho, é um ânimo que ele está dando, né? Ele está confortando esse irmão, está suplicando, irmão, faça o trabalho de evangelista, faça isso, para o bem dele. A exortação não é uma briga, não é reclamação. É uma forma de trazer a união da igreja, o crescimento da igreja e fazer com que o corpo de Cristo cada dia esteja evoluindo, né? Evoluindo mais e mais na vida cristã. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra e nos ensina, Pai, a maneira certa como devemos agir dentro desse tema da exortação, que às vezes é confundido entre alguns, mas que o Senhor nos esclarece em Tua palavra, que tem que ser feito com amor, e não é uma briga, não é reclamação, não é uma acusação, não é um autoritarismo, mas é uma atitude de amor para que a Tua igreja, o Teu corpo cresça num só propósito, que é glorificar o Teu santo nome. Pedimos, ó Pai, as bênçãos do Senhor para que cada dia possamos viver em união para a glória do Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, Tua proteção, Teu cuidado. Que à noite possamos retornar, ó Pai, para juntos louvar o Senhor, aprender de Tua santa palavra. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a manter em nossas mentes o que aprendemos hoje, para que possamos colocar em prática no dia a dia para a glória do Senhor. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e Deus abençoe.